bom que vocês estão aqui, que vocês reservaram esse tempinho para vocês mesmas, né? É tão bom a gente ter um tempo para estar com as amigas, para ter um tempo nosso com Deus também e para tomar um café, né? Sem ninguém chamar mãe, sem ninguém chamar. Que você se sinta à vontade nesse lugar, no nosso meio, e que nós possamos juntas, mais uma vez, adorar o nosso Deus, que nós possamos ser edificadas nessa tarde, que Deus possa abençoar você de alguma forma. Deus já tem nos abençoado através dessas canções, desses louvores, letras tão bonitas que enchem nosso coração. Amém? Vamos orar para iniciar essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa tarde, por estarmos aqui em tua presença, e que o Senhor possa mais uma vez vir e falar conosco através da tua palavra, Senhor, que é tão preciosa aos nossos corações. Que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha estar nesse lugar, nos abraçando, Senhor, com a tua presença. Nós precisamos de ti e queremos te adorar nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava pensando numa palavra para trazer, que não é assim a minha experiência maior, né? Estamos iniciando nessa caminhada. E quando eu estava pensando numa palavra para trazer, eu não queria que fosse... A gente sempre quer trazer algo extraordinário, né? Eu não queria que fosse algo clichê. Falar das mulheres, falar sei lá, de que é sempre tão falado, né, nos cafés de mulheres, e aí estava procurando. Pensei, não, eu quero falar algo do Evangelho, né? E aí, conversando com Isaí, ele falou, eu acho que você deve falar, sim, da vida das mulheres da Bíblia, já que é um momento tão especial, né, estando só entre mulheres, e tem tantas coisas a nos ensinar, né? Aí pensei, não, tá bom, então. Vamos falar de mulheres. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da história de 3 mulheres. E essa história está lá no livro de Ruth. É um livro bem pequeno do Antigo Testamento. Ele tem só 4 capítulos. A gente lê o livro inteiro assim em meia hora. Então, se você depois quiser ler com maiores detalhes na sua casa, você pode ler, que temos bastante coisas para aprender com essas mulheres, e vale a pena a leitura desse livro. Inicialmente, então, eu vou começar a contar a história deles. É a história de uma família. O marido Elimeleque e a sua esposa Noemi. Eles eram uma família que morava na cidade de Belém, uma cidade cristã. Eles eram judeus cristãos, seguiam ao Senhor, e eles tinham também 2 filhos, que era Malom e Quilom. Essa família era uma família temente a Deus, serviam a Deus, e a cidade de Belém sempre foi conhecida por ser uma cidade muito farta de prosperidade, de terra fértil. Eles viviam bem, até que essa cidade começou a passar por um tempo de seca, por um tempo de fome, de escassez. E essa família começa a se ver em situação de desespero, em situação difícil, e eles resolvem ir embora dessa cidade, se mudaram dessa cidade. E eles escolhem, então, uma cidade próxima para ir embora e recomeçar a sua vida, que é a cidade de Moabe. Mas nessa cidade de Moabe, já não era como lá na cidade de Belém. Nessa cidade, o povo não servia a Deus. Não era um povo cristão, mas sim um povo ao contrário, um povo que tinha vários rituais, um povo que adorava vários deuses, que não faziam o que era reto aos caminhos do Senhor. Eles, inclusive, nesses rituais, sacrificavam seus próprios filhos aos deuses deles. Então, não era algo que agradava ao nosso Deus. E foi lá nessa cidade que eles resolvem começar de novo a sua vida, tentar fugir daquela época
de seca daquela época de escassez lá da sua cidade natal. Eles estavam ali reconstruindo a sua vida, mas acontece que lá o marido de Noemi morre. Não temos o relato na Bíblia do que ele veio a morrer, mas ela fica então viúva. E ficar viúva lá naquele tempo, que era bem mais difícil do que é hoje, era algo assim que as viúvas eram colocadas em situações de pobreza, de abandono, elas acabavam ficando sem esperança, sem a sua própria identidade, porque era o pai da família, o marido, que dava a identidade para a sua esposa, o nome, né? Mas, apesar de toda a tristeza de ter ficado viúva, toda a dor que ela estava passando, o seu processo de luto, ela ainda tinha os seus 2 filhos. E eles, a Bíblia nos conta que era uma família que se dava muito bem. E esses 2 filhos casam-se com 2 moabitas, 2 mulheres lá daquela terra. O nome delas era Orfa e Ruth. E elas também entraram na família, acredito que ali na casa deles, apesar de eles estarem numa terra desconhecida, numa terra que não servia a Deus, mas eles dentro da sua casa, acredito que eles preservavam os princípios de Deus, os princípios cristãos, e eles trazem essas 2 meninas para a sua família, e elas também acabam conhecendo a esse Deus, acabam se convertendo, né, ao Deus de Noemi. E a Bíblia nos diz que eles se davam muito bem, elas se davam muito bem, sogra e as noras, tanto uma com a outra, né, e toda a família. Eles se amavam muito. Eles permanecem ali nessa terra por 10 anos. E acontece que os seus 2 filhos também acabam morrendo. Malom e Quilom. Também nós não sabemos se era de doenças ou se foi em lutas, mas eles também morrem. E agora fica um cenário de 3 viúvas desamparadas, sem esperança. E imagina a dor dessa mulher, que não só perdeu o seu marido, mas também, como mãe, acabou de perder os seus 2 filhos. Ela perde a sua história construída, ela perde a sua esperança, a sua proteção, e ela tem que seguir em frente. Como ela estava ainda numa terra que nem era sua, acredito que nem muitos amigos ela não tinha nessa terra, nem muito consolo, ela não tinha uma comunidade de fé, ela não tinha uma igreja para abraçar e acalentar ela, porque até ali naquela terra eles não adoravam ao Senhor dela. Ela se vê, não só ela, mas como as suas 2 noras que também estavam com ela, se vê em situação de tristeza, de desamparo. E o que fazer, né? Naquela época também não tinha muitas condições para as viúvas seguirem em frente e ter sustento. Então ela resolve voltar lá para a sua terra, lá para o início. Ela ouve falar que lá em Belém o Senhor tinha abençoado o seu povo, que a crise já tinha acabado, e ela resolve voltar. No caminho de volta, as suas noras foram com ela, né? E elas, no caminho de volta, a Noemi, que ali era sua sogra, sua amiga, e nesse momento estava ali em posição de uma mãe para aquelas 2 meninas. Ela vira para elas e diz: meninas, vocês vão cuidar da vida de vocês. Vocês voltem lá para a sua casa, para a casa dos seus pais, para a sua terra, porque vocês são novos, vocês têm condições de retomar a vida, de reconstruir a sua vida, de casar novamente. E a Bíblia diz que nessa instrução que ela dá para essas meninas, elas choram muito e choram alto, a Bíblia diz. E elas se negam a ir. Não, nós não queremos voltar para a casa dos nossos pais, nós queremos ir com a senhora, nós queremos seguir com a senhora.
E ela diz, não, ela quis dizer, eu não tenho mais nada que me ligue a vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Voltem para sua casa, para os seus pais e sigam as suas vidas. Mesmo que eu tivesse filhos, ela diz, mesmo que eu pudesse gerar novos filhos, vocês esperariam até eles crescerem para se casar de novo? Não tem como, né? Então, ela já era difícil para uma viúva sozinha ainda. Penso eu que ela tendo mais duas ali, ela pensou, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Com essas meninas. Então, ela diz, não, vocês vão cuidar da vida de vocês. E uma das noras, a chamada Orfa, então, a Noemi, a sogra, abençoa, dá um beijo em cada uma e diz, vão. E uma delas, a Orfa, aceita a sua instrução, né, a sua direção, e resolve voltar lá para a terra dos seus pais, resolve voltar lá para a sua família. Mas a Ruth não, ela se apega a ela. E agora também eu quero parar para a gente observar um pouquinho essa atitude da nora chamada Orfa. Ela voltou para a sua família, ela voltou lá para os seus pais, e muitas vezes que eu ouvi até essa história contada de outras maneiras, as pessoas acabam até julgando a órfã, dizendo, não, a órfã abandonou, a órfã voltou, ela não quis, não ficou ali na hora do aperto. Mas não, eu quero olhar de uma outra forma, porque a Noemi estava ali como se fosse a sua mãe dando uma instrução sensata para aquela menina, porque ela realmente, olhando, não tinha condições, não tinha o que fazer com aquela família. E a órfã também resolve acatar esse conselho. Ela tomou como uma direção para a vida dela. E muitas vezes a direção que é dada para uma pessoa não é a mesma que vai servir para nós, não é a mesma que vai servir, que vai funcionar para outra, né? Então, ela também tomou essa decisão de seguir como se tivesse sido abençoada, como se tivesse sido enviada e direcionada por sua mãe, que estava ali naquele momento, sua amiga, uma pessoa com mais experiência, né? Mas a Ruth não, ela se agarra àquela mulher, a Noemi, a sua sogra, e diz, não, eu não vou voltar, eu quero ir com a senhora. E aí ela fala aquele famoso versículo do livro de Ruth, que talvez você já ouviu, e eu quero ler com você. Ruth, porém, respondeu. Isso está lá no capítulo 1 e no versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A partir desse momento que Ruth fala isso para Noemi, ela estava fazendo uma aliança não só com aquela mulher, uma aliança de amizade, de cuidar daquela mulher, daquela senhora. Mas quando ela diz, o teu Deus será o meu Deus, ela está fazendo uma aliança também com Deus, com o Senhor. E a partir do momento que nós fazemos uma aliança com o Senhor, dali para frente muda tudo. Dali para frente a vida delas começa a mudar. E as duas seguem em direção à cidade Belém. Noemi vê que Ruth está decidida, que ela não vai largar, que ela não vai voltar, então vamos seguir em frente. E elas estão voltando lá para Belém. Quando elas vêm chegando na cidade, aquelas antigas amigas de Noemi, que conheciam ela de 10 anos atrás, que conheciam ela da sua juventude, começam a se perguntar, mas é Noemi que está voltando? E elas vêm ao encontro de Noemi.
E Noemi fala assim: já não me chamem mais de Noemi, porque Noemi significava doçura, mas me chamem sim de Mara, porque Mara significa amarga, e é assim que está a minha vida, e é assim que é a minha vida, amarga, aquela mulher que tinha perdido seu marido e os seus filhos. E Ruth significa pessoa amorosa, companheira, amiga e aliada, aquela que se agarrou a ela. E Noemi pede para que as suas amigas não a chamem mais de Noemi, mas sim que chamem ela de Mara, que significava amarga. Se nós temos alguma Mara aqui nessa tarde, vamos ressignificar esse nome, que você é maravilhosa. Mas assim que ela se sentia, assim que ela pediu para que não chamassem mais ela de doçura, porque a vida dela não tinha mais nada de doce, não tinha mais nada que trouxesse alegria, ela já não encontrava motivos para sorrir. Como era o tamanho da sua dor, como era o tamanho da sua amargura, da sua desesperança. Elas seguem ali na sua vida e acredito que com muita dificuldade, né? Elas provavelmente tinham um pedaço de terra ali que era da família do marido de Noemi. Elas começam a sua vida ali. E Ruth não perde tempo e vai trabalhar. Ela era mais nova. E lá naquele tempo era costume era plantações, né? Então era costume dos trabalhadores na sua colheita. E Deus tinha falado para eles que as coisas que iam caindo pelo caminho, os grãos, as espigas que fossem caindo, que não era para eles voltarem atrás e pegar aquilo, né, para a colheita, mas sim era para deixar que aquilo ficasse pelo caminho, e aquilo que ia ficando pelo caminho era para que os órfãos, as viúvas, as pessoas que não tinham, os estrangeiros, que não tinham condições, pudessem catar aquilo ali e tirar daquilo ali algum sustento. E foi isso que Ruth foi fazer. Ela foi nas lavouras, ela foi numa determinada lavoura e começou a pegar as espigas da colheita de cevada e outras colheitas que estavam sendo feitas. Ela cai justamente numa terra de um homem específico chamado Boaz. E ela estava lá colhendo aquelas espigas que estavam sobrando. Ele olha lá para aquela moça e aquela moça chama a atenção de Boaz. Ele pergunta para os seus empregados: quem é essa moça? E eles falam: essa é a Ruth. Ela é nora de Noemi. Eles voltaram da cidade de Moabe, e conta toda a sua história e conta o que ela estava fazendo e o quanto ela estava cuidando daquela sua sogra, né, da sua amiga. Ele então chega e vai conversar com a Ruth e fala para ela: olha, você já me contaram a sua história e tudo o que você está fazendo pela sua sogra, que o Senhor te abençoe grandemente. E ele também, né, já naquela cidade, já era cristão. E ele fala para ela: você venha sempre aqui na minha roça, né? Venha sempre aqui colher, porque eu vou dar ordens aos meus empregados que ninguém encoste em você, né? Que ninguém faça mal nenhum a você. Então venha sempre aqui. E ela ficou muito feliz com isso, né? Ela voltando para sua casa, conta isso para sua sogra: olha, eu encontrei um homem chamado Boaz e ele falou isso, isso, isso. E a sogra, então, fica feliz também, porque ela diz: esse homem chamado Boaz é nosso parente. Ele é parente de Elimeleque. E ele pode ser o nosso resgatador. Porque lá naquela época também tinha esse costume. Quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo podia se casar e resgatar aquela família, amparar aquela viúva, as suas terras e a viúva, né?
Então, a sua sogra dá essa instrução a ela: você continue trabalhando lá com ele. E passam-se algum tempo, ela vai trabalhando e mais uma vez a sua sogra então instrui a ela: olha, Ruth, o tempo está passando e eu preciso te encaminhar na vida. Então, você se vista, se arrume, faz aquela make e vai lá ao encontro de Boaz. E fique lá, deitada pertinho dele. Quando ele te perguntar quem é, você fala para ele que é a sua serva e que ele pode ser o seu resgatador. E ela faz, conforme a sua sogra falou. Ela disse: sim, eu farei conforme você me ensinou. Ela foi lá e assim aconteceu. Ele pergunta: quem é você? Provavelmente era escuro, né? E ela diz: eu sou a Ruth, a sua empregada, a sua serva que está aqui, e você pode ser o meu resgatador. Ele se interessa por isso e diz que no outro dia ele já vai ajeitar todos os trâmites, porque tinha ainda um outro resgatador que era um parente mais próximo do que ele. Mas no outro dia ele já se acorda e vai logo falar com aquele parente mais próximo e diz: olha, a família de Elimeleque voltou de Moabe, eles querem vender as terras ali deles e você quer ser o resgatador? E aquele homem diz: sim, eu quero. Então, mas é que sabe que junto com as terras vem duas viúvas. Tem a Ruth e tem a Noemi. Dele: então não vou querer. Aí ele diz: não vou querer, porque daí vai afetar a minha descendência, né, daquele outro homem. E Boaz rapidamente fala: então eu quero. Então eles fecham o seu negócio ali. Naquela época não tinha contrato, eles trocam de sandálias e está fechado o negócio. Então Boaz resgatou a Ruth, a Noemi e aquele pedaço de terra. O Boaz já era um homem que tinha muitas posses, né? Então ele casa-se com Ruth e eles têm um filho. E o livro termina falando essa história, que Boaz casou-se com Ruth, cuidou dela e de sua sogra, e os dois tiveram um filho. O livro termina dizendo que Noemi, aquela que era amarga, pegou o seu netinho no colo e em seus braços cuidava dele. E as mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida, consolo na sua velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. O quão boa ela foi, né, com aquela mulher. Uma história de amizade, uma história de amor, um amor realmente surpreendente. Deus usou a parceria dessas duas mulheres, tanto para Noemi apresentar o seu Deus a Ruth, quanto para Ruth dar o consolo na vida de Noemi. E esse neto foi avô do rei Davi. E, seguindo a sua descendência, seguindo a sua genealogia, dessa tribo, dessa continuação, saiu ninguém menos que Jesus Cristo, da tribo de Judá, através de algo que Deus fez, através de algo que Deus direcionou. Às vezes nós passamos por momentos tão duros na vida, seja de escassez, assim como a Noemi e sua família, que chegaram a fugir, né, daquele lugar, ou seja, de dor, de luto, que parece que não vai acabar mais. Mas Deus está conosco. E mesmo nós fugindo, nós ainda podemos voltar, assim como ela fez. Voltar lá atrás. E Deus sempre vai estar pronto a restaurar a aliança que Ele tem conosco. E nesse momento que nós fizemos uma aliança com o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos.
Quantas Rutes Deus envia a nós? Quantas Rutes nós temos do nosso lado para nos amparar? Quantas Rutes Deus já colocou na sua vida, ainda tem colocado para estar do nosso lado? E você também pode ser a Ruth na vida de alguém, para dar amparo. Nós precisamos estar com as pessoas, com as nossas amigas, com as pessoas que estão ao nosso lado, suportando junto com ela a dor, suportando junto com ela os seus momentos difíceis, com paciência, sem julgar, com as dores dos outros, esperar, abraçar. E mais um exemplo que nós podemos tirar dessas mulheres: como é bom estar em paz umas com as outras, estar em paz com as suas famílias, porque no momento em que apertou, elas ainda tinham uma outra, apesar de toda essa tragédia que elas passaram, apesar de todo esse momento de dor extrema. Era fome, era escassez, depois era perda, era luto, mas elas ainda tiveram uma outra, porque elas estavam em paz, umas com as outras. E será que alguém pode olhar para nós e dizer: aonde você for, eu vou, porque eu sei quem é você. E o seu Deus será o meu Deus, porque eles veem o nosso Deus na nossa vida. Que nós possamos a cada dia transparecer e ser esse espelho de Deus para a vida das pessoas, a ponto de elas quererem o nosso Deus, assim como essa moça quis o Deus de Noemi. Noemi, ela era uma mulher inspiradora, porque mesmo no seu pior momento, ela ainda se preocupou em encaminhar aquelas duas meninas, aquelas duas jovens. Noemi teve, sim, o seu período de dor, em que ela esbravejou, murmurou, ficou distante, mas ela permaneceu em Deus, ela voltou atrás e ela aprendeu a esperar e também ensinou Ruth a esperar. Tudo está no controle de Deus e Ele cuida, Ele nos prepara. Você pode confiar. E assim como aquele homem, Boaz, foi o resgatador daquelas mulheres, assim essa história também reflete o nosso Senhor, porque Ele nos resgatou. Nós estávamos também sem esperança, sem sorriso, numa vida de pecado, mas o Senhor Jesus, assim como Boaz pagou um preço por aquela família, por aquelas mulheres, o Senhor Jesus também pagou um preço, e um preço de cruz, para que nós fôssemos resgatadas, para que nós tivéssemos uma vida com Ele. E você pode, hoje, fazer uma aliança com Ele. Você pode, hoje, estar em companhia desse Deus que pagou um preço por você e por mim. Assim como Boaz deu uma nova identidade para aquelas mulheres, assim o nosso Senhor também nos deu uma nova identidade. Assim Ele também fez com que elas pudessem voltar a sorrir, assim o nosso Senhor, com o preço que Ele pagou e nos resgatando, Ele também pode nos dar uma vida que nós possamos voltar a sorrir, que nós possamos voltar a ter alegria, porque através da sua salvação, através do seu resgate, Ele nos chamou. Amém? É uma história que tem bastante lições, né, para a gente aprender, refletir, e alguma coisinha sempre acaba mexendo com o nosso coração. Que nessa tarde eu ainda queria orar com você. Se você quiser ficar de pé, ou fique à vontade, tá? Nós vamos orar e que o Senhor possa te abençoar nessa tarde e que Ele possa fazer com que nós tenhamos uma aliança com Ele, uma nova vida com Ele. Através do seu sangue, Ele nos resgatou, Ele nos salvou.